Os têxteis são frequentemente decorativos e usados para embelezar e decorar pessoas e objetos. Os designers responsáveis por esses têxteis precisam equilibrar muitos fatores ao responder a um briefing de design. Para que serve um tecido? Como deve atuar? Quem é o cliente? Quais são as restrições econômicas? Como o tecido deve ser produzido? Pesquisas sobre como as pessoas selecionam produtos mostram que a cor e a aparência são dois dos fatores mais significativos, com o manuseio, desempenho e preço caindo em importância. Os designers têxteis, portanto, precisam ter uma boa compreensão e sensibilidade à cor e à estética. Os mesmos elementos e princípios de design se aplicam tanto ao design quanto à arte, e a compreensão e a capacidade de usá-los são tão vitais para o designer quanto para o artista plástico. Design é relacionar elementos, sejam eles semelhantes ou contrastantes, e arranjar visualmente uma unidade interessante com eles. Figuras, formas, cores e texturas se combinam todos para se tornar uma união comumente chamada de design. A arte e o ato de criar são atividades altamente pessoais. Em primeira instância, pode parecer impossível analisar objetivamente as obras de arte. Em diferentes culturas e em diferentes épocas, os estilos de arte e até os meios usados para expressar a arte variaram enormemente. Há, no entanto, certas características básicas que parecem naturais e comuns a toda a arte. As características, os elementos e os princípios do design podem ser chamados de linguagem do design artístico. Pegue um dos muitos livros sobre design, e esses elementos e princípios estarão lá, embora possam ser um pouco detalhados em cada um. Isso se deve, em parte, ao fato de que em qualquer obra de arte, nenhum elemento ou princípio pode existir isoladamente. Design pode ser definido como relacionar e organizar visualmente componentes ou elementos para criar efeitos. Espaço, linha, figura, forma, cor e textura são os elementos de design com os quais artistas e designers trabalham para criar. Os princípios de equilíbrio, movimento, repetição, ênfase, contraste e unidade são o que artistas e designers fazem com os elementos para criar a forma de arte ou design. Uma linha pode ser uma marca feita por uma caneta, ou instrumento de desenho, ou pode ser qualquer marca contínua, que faz com que o olho siga seu caminho. O olho do espectador percorre o caminho de uma linha, porque é mais longa do que larga. Uma linha se move, e isso indica direção. Uma linha reta conduz o olho rapidamente pelo plano da imagem, mas o olho viaja mais lentamente ao seguir o caminho de uma linha irregular. Linhas aparecem de maneiras diferentes. Existem linhas curvas e linhas retas. Estas podem ser longas ou curtas, grossas ou finas, irregulares, pontiagudas, claras, escuras, simples ou complexas. Linhas podem ser quebradas e ainda ter direção. As linhas podem ser texturizadas e podem ser coloridas. As linhas podem ser feitas a partir da repetição de elementos semelhantes, tão diversos quanto pontos ou pessoas, no sentido longitudinal. Elas podem ser usadas para criar forma e para dar profundidade. Podem também ser cuidadosamente controladas para criar sensações óticas, e podem ser usadas para projetar sentimentos de sensibilidade e força. Quando alguém olha para as linhas, tenta encaixá-las em algo relacionado às suas experiências anteriores. Por exemplo, espirais rabiscadas podem ser interpretadas como conchas do mar, e algumas linhas podem facilmente sugerir uma maçã para alguém familiarizado com essa fruta. De certa forma, isso pode restringir a liberdade do artista ou designer de fazer com que os espectadores vejam o que se pretende, embora também abra novas possibilidades. Artistas e designers habilidosos brincam com essa tendência de ver formas familiares em tudo, usando apenas um mínimo de pistas visuais para evocar uma resposta muito mais elaborada. Deve-se tomar cuidado, no entanto, para que os desenhos e padrões abstratos não sugiram involuntariamente formas desagradáveis ou feias ao espectador. Quando uma linha gira e encontra seu ponto inicial, uma forma é criada. Uma forma ou figura é uma coisa positiva e ocupa um espaço positivo. A área ao redor de uma forma é chamada de plano de fundo ou fundo.
As formas podem ser definidas com bordas rígidas, mas muitas vezes, elas não são definidas, o que significa que é mais difícil ver onde a forma e o plano de fundo começam. Há uma grande variedade de figuras a serem encontradas na natureza. Muitos artistas se inspiraram criativamente em figuras naturais. Através de sua imaginação, os artistas inventaram novas maneiras de usar a figura e comunicar ideias. As figuras podem ser sólidas ou opacas, lineares, texturizadas, coloridas e delineadas. Podem ser transparentes, revelando outras figuras por trás delas. Figuras semelhantes não precisam ser idênticas, mas podem ter um relacionamento comum que as une visualmente. Algumas figuras chamam mais atenção do que outras, dependendo de seu tamanho, cor, textura, detalhes ou sua localização em relação a outras figuras. Forma é a estrutura. Na arte e no design, a forma é a ilusão de volume tridimensional ou massa, vista em duas dimensões. A observação cuidadosa das formas ao redor revela que na natureza e nos objetos feitos pelo homem, muitas formas podem ser descritas como combinações de estruturas geométricas básicas tais como esferas, cilindros, cones, cubos e pirâmides. Paul Cézanne, o artista impressionista, em suas paisagens e naturezas mortas, explorou como essas formas geométricas básicas se combinavam para criar formas mais complexas. Existem vários métodos que podem ser usados para dar uma ilusão tridimensional. Linha, figuras, cor e textura podem ser usados para sugerir formas em um plano de imagem tanto pelo artista, como pelo designer têxtil no tecido. O espaço flui dentro, ao redor, e entre modelagens ou formas. Uma superfície plana tem apenas espaço bidimensional. Isso significa que ele tem comprimento e largura, mas não tem profundidade. É impossível criar profundidade ou espaço real em uma superfície plana, mas é possível uma ilusão de espaço, distância ou profundidade. São muitos os métodos utilizados por artistas e designers para criar essa sensação de espaço e convencer o observador de que há espaço e profundidade, quando na verdade, ele é vítima de uma espécie de engano visual. Objetos colocados mais acima podem criar a sensação de profundidade ou distância. A sobreposição de formas também pode criar a sensação de profundidade, assim como linhas convergentes. Se, na arte e no design bidimensional, o espaço existe puramente como uma ideia ou conceito, ele deixa o artista ou designer livre para comprimi-lo, ou esticá-lo como desejar, para retratar o sentimento particular desejado. Sob condições normais de luz, mais de 10 milhões de cores diferentes podem ser vistas. Ao longo da história, o estudo da cor e o desenvolvimento de teorias da cor foram frequentemente realizados por artistas e designers, e muitos artistas passaram a vida tentando entender a cor. Seurat queria aplicar um sistema científico aos métodos dos impressionistas e suas teorias pontilhistas, onde pontos de cor de uma paleta restrita eram usados para criar a impressão de uma ampla gama de cores mostram seu fascínio pela análise de cores. As cores comunicam. Algumas cores estão associadas ao frio, azul e cinza, e algumas ao calor, vermelho e laranja. A cor pode transmitir a hora do dia, as condições climáticas, a temperatura, e até a época do ano. As cores podem ser projetadas para se misturar com o ambiente ou para se destacar. Frank Lloyd Wright viu a arquitetura crescer diretamente da terra em que estava, portanto, usou as cores das áreas circundantes em seus edifícios, enquanto Richard Rogers e Renzo Piano, os designers do Centro Pompidou de Paris, usaram a cor não para misturar, mas para codificar os diferentes sistemas de tubulação para aquecimento e outros serviços. No trabalho de arte e design, a cor pode ser usada de forma natural ou abstrata. Os mapas usam cores abstratas e naturais. Cores naturais são usadas para ilustrar montanhas, desertos e mares, enquanto mapas mostrando limites políticos usarão cores abstratas. A cor é uma parte crucial de todos os ramos de design e indústrias baseadas em design. As agências de publicidade sabem que informações gráficas em cores terão um efeito mais profundo do que em preto e branco.
A cor atrai a atenção porque a memória da cor é bastante pronunciada. É usada para promover a identidade corporativa. O azul é usado por muitos bancos para dar a sugestão de confiabilidade, enquanto as cores do apetite, de vermelho e amarelo, são usadas por redes de fast food. O verde é frequentemente usado para denotar respeito ao meio ambiente, enquanto os verdes mais sutis transmitem uma sensação de status de luxo. O cartão American Express foi originalmente lançado em amarelo, mas foi um fracasso. No entanto, quando sua cor foi alterada para a da nota de $1 americano, tornou-se um sucesso. A decoração verde da Harrods, a loja de luxo mundialmente famosa em Londres, simboliza bom gosto e sofisticação. Uma definição de textura é que esta consiste em uma superfície de um material percebida pelo toque. Ao passar a mão sobre uma superfície, pode-se percebê-la lisa, áspera, sem brilho, brilhante, peluda, arenosa ou esburacada. A textura é muito importante nos têxteis, e a sensação do tecido é uma consideração importante na escolha do produto. A textura pode ser vista e tocada, e artistas e designers podem usar uma variedade de técnicas para transmitir texturas quando nenhuma está realmente lá. A repetição de elementos de design muitas vezes pode criar uma ilusão visual de textura. A inspiração para designs têxteis pode vir de várias fontes. É possível criar trabalhos de design têxtil, indo direto para o processo que está sendo usado. Por exemplo, um designer de tecelagem pode ir direto ao galpão, escolher fios de urdume em cores que agradem, e conhecendo as estruturas do tecido, fazer um tecido atraente. A experiência, no entanto, mostrou que esse método de projeto geralmente resulta em um projeto bastante simples. O design têxtil inovador e emocionante começa com uma papelada muito mais fundamental. Desenhos e pinturas explorando cores, texturas, formas e padrões. Desenhar a partir de objetos de forma imaginativa e aberta inspirará novas combinações de cores, ideias texturais, formas e arranjos destes. A inspiração para essa papelada e para os designs têxteis pode vir de muitas coisas. Objetos naturais e feitos pelo homem podem inspirar. Se o material de origem é natural ou feito pelo homem, abstrato ou tangível, e até a forma como os temas e o material de origem são usados, é uma questão para debate. O desenho de itens feitos pelo homem, como a arquitetura, pode levantar a questão de saber se o trabalho de design resultante é realmente original ou não. O desenho a partir de padrões arquitetônicos pode ser visto se o trabalho for muito literal, como uma mera cópia dos projetos de outra pessoa. Trabalhar a partir da natureza, no entanto, é geralmente visto como produzir um trabalho mais original. O designer ainda pode estar copiando, mas está constantemente tomando decisões e julgamentos sobre o que incluir e o que omitir. Ser influenciado pelo trabalho de artistas e outros designers levanta a questão: quando um design influenciado dessa forma se torna uma cópia? Um design têxtil que levanta elementos de outros designers ou artistas plásticos é bom ou ruim? As belas artes podem inspirar os têxteis. Parte de uma coleção de moda masculina do estilista Paul Smith no final dos anos 80, foi confeccionada em tecidos inspirados nas pinturas de Matisse. Os têxteis podem ser criados por artistas plásticos. Tapeçarias e lenços de seda foram desenhados por artistas e escultores, como Picasso e Henry Moore. Têxteis podem ter arte aplicada diretamente. Reproduções da Mona Lisa foram aplicadas a uma variedade de produtos, de panos de prato a camisetas. Muito do design têxtil é derivado. Os livros-fonte para designers geralmente consistem em designs do passado ou de outras culturas. William Morris, o famoso escritor e designer do século XIX, muitas vezes baseava seus trabalhos em desenhos têxteis persas, e muitos dos desenhos creditados a ele que são ainda hoje best-sellers, eram cópias quase literais dos originais persas. Esse conhecimento muda como o trabalho de Morris é percebido? O uso de arquivos ou fontes históricas permite que a cópia se torne aceitável? Independentemente da inspiração ou fonte para um design têxtil, o designer precisa ter uma boa compreensão da cor e da estética.
Um designer têxtil deve saber desenhar. Eles devem entender e conseguir usar cores e padrões. Qualquer designer têxtil precisa ter uma boa ideia de como seu design ficará como um tecido acabado. Um pedaço de papel pode ser trabalhado para se tornar muitos designs acabados diferentes, tecidos planos, tecidos de malha ou estampas. Todos os designers precisam entender como os designs podem se repetir. Enquanto muitos designs funcionam como repetições diretas, onde o elemento de design é repetido várias vezes, um em cima do outro e lado a lado, repetições do tipo bloco, outros funcionam como repetições do tipo half-drop, repetições do tipo tijolo, e repetições do tipo diamante. O espelhamento, onde os elementos são refletidos sobre um ou ambos os eixos X e Y, é outra maneira comum de repetir elementos. Os tecidos podem ter seções em uma repetição completa que mostram outros padrões de repetição, enquanto alguns tecidos, como desenhos de borda, empregam desenhos repetidos apenas em certas seções do tecido. É importante considerar a estrutura de repetição desde um estágio inicial no desenvolvimento do projeto, até vários planos de esboço de possíveis estruturas de repetição a serem desenvolvidos. Muitas vezes, tentar interpretar a papelada muito literalmente pode ser um problema, principalmente para um designer de estampas. Por sua própria natureza, o design de tecelagem plana e malharia exige que elementos sejam extraídos da papelada inspiradora inicial. Para designers de estamparia, esse processo de tomada de decisão sobre o que incluir e o que descartar é igualmente importante. Os melhores designs são muitas vezes simples. Este conselho é válido tanto para o design têxtil de estampas, quanto para qualquer outro tipo de design. Tudo o que não contribui, tudo o que não é necessário, deve ser deixado de lado.